Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com uma breve mensagem para a nossa meditação e crescimento espiritual. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Deus é tão poderoso que até ateus ele fez. Eu tenho falado aqui em várias mensagens que uma das maiores manifestações de Deus é o ateísmo. Como pode uma pessoa se olhar no espelho e dizer que Deus não existe? Eu confesso até que me divirto com alguns ateus aí no YouTube, ganhando dinheiro, dizendo que Deus não existe e anulando a palavra, a Bíblia, que nós sabemos que é um livro histórico, mas é através desse livro histórico que nós conhecemos a manifestação do nosso Deus para com o seu povo. A gente vai entender isso. Então, olha, Deus é tão poderoso que até ateus ele fez. Eu fico imaginando Deus conversando com a sua criatura, com o homem. Isso é um mundo imaginário meu, certo? Só para ilustrar um pouco essa mensagem. Deus dizendo para um ser humano, olha, eu vou fazer criaturas que não vão acreditar em mim. E o homem certamente vai dizer, Senhor, é impossível o Senhor fazer uma criatura que não vá acreditar na existência de um Deus. Pois é, você vai ver, eu vou colocar criaturas na terra que não vão acreditar em mim. Você vê o poder desse Deus, né? Uma pessoa vê a obra de Deus escancarada, se olha no espelho e diz, Deus não existe. É uma manifestação do próprio Deus, né? Temos falado aqui que os ateus são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos, e quando a carne dele tombar, também o espírito que está nele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Ele diz que Deus não existe, mas ele não sabe que ele está trabalhando para o próprio Deus. E eu me divirto vendo esses ateus aí no YouTube, né? Saíram do sistema religioso, que confessa com enganar as pessoas no sistema religioso evangélico. Alguns passaram aqui pela graça, enfim. É uma sessão comédia esses ateus religiosos que já passaram por aqui. Eles tentam anular essa palavra faz 2000 anos. Quanto mais eles trabalham para anular essa palavra, mais essa palavra cresce. Lógico que nós, com a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, sabemos que esse livro aqui é um livro histórico que conta a manifestação de Deus para com o seu povo, os judeus de Israel. Tudo aqui já aconteceu, de Gênesis a Apocalipse. Todas as profecias já foram cumpridas. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Aqui há mais de 2.000 profecias cumpridas. Aqui há mais de 300 profecias messiânicas, todas elas cumpridas. A ciência diz que existiam seres humanos há 200.000 anos. Eu não vou duvidar disso. Encontraram arcadas ósseas, dentaduras, e a ciência provou que tem mais de 200.000 anos, 50.000 anos. Qual é o problema disso? Isso não vai anular a existência de Deus e muito menos a Bíblia. A Bíblia mostra que entre 5 e 10 mil anos para cá, Deus se manifestou para o seu povo. Mas isso não quer dizer que não existiu homens antes, seres humanos antes. O que prova é que ele se manifestou para o seu povo a partir de Adão, de Gênesis a Apocalipse. Não muda nada. Então olha só, Deus é tão poderoso que até ateus ele fez. Para ilustrar, eu vou ler aqui João 7, do 1 ao 5, que até os seus irmãos, os outros filhos de Maria, não acreditaram nele. Olha só. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, Aí a Igreja Católica diz que está se referindo aqui aos seus discípulos. A gente vai ver que não é. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos, olha a separação dos irmãos dos discípulos. Então esses irmãos, não é os irmãos na fé não, os discípulos não, eram seus irmãos de carne e sangue, filhos de Maria. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia,
para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo de Israel. Porque nem mesmo, o autor escreveu, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de sangue de Jesus, filhos de Maria, que Maria era virgem até Jesus. Depois que Jesus nasceu, meu irmão, José tirou o atraso. Na época não tinha shopping, não tinha televisão, não. A gente vai ver aqui, ó. 4 filhos homens, depois de Jesus, além de Jesus, 4 filhos homens. Naquela época se valorizavam os varões. As mulheres não tinham muito valor, entendeu? Então, olha só, Mateus 13, 55, 56. Não é este o filho do carpinteiro? Que carpinteiro? José. Não é este o filho do carpinteiro, José? Se referindo a quem? A Jesus. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Está vendo aí que está falando da família, né? Filho do carpinteiro José, sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, que não é o Iscariote. Então você vê que está narrando ali a família de Jesus, José, Maria e seus irmãos. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Meu querido, minha querida, você aí que é católico, você não está vendo aí que está narrando ali a família de Jesus, pai, mãe, irmãos e irmãs? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Olha só, você vê aí a expressão todas. Eu creio que Maria, além de Jesus, teve 4 filhos homens e teve aí no mínimo umas 10 mulheres, para a expressão ser todas as suas irmãs. De onde lhe veio, pois, tudo isto? Então apenas eu estou ilustrando aqui a mensagem, né? Deus é tão poderoso que até ateus ele fez. Ou seja, até os próprios irmãos de sangue de Jesus não creram nele. Olha só. Como é que a pessoa vê isso, o ateu vê isso? São 8 bilhões de digitais diferentes. Nenhum igual. Gente, quem fez isso? Quem criou isso? Você vê aí que o ateísmo é uma das maiores manifestações do nosso Deus. Quem criou isso, essa obra de arte? Olha os detalhes, olha a perfeição, olha a cor, olha o desenho, parece que foi feito na mão. Como é que a pessoa vê isso aí e diz, Deus não existe? O homem veio do macaco. Quem foi que deu a ordem para o macaco hoje parar de virar homem? A macaca Chita morreu com quase 100 anos e não virou mulher. Então, é a evolução. Inclusive, tem a evolução da igreja evangélica, né? Eu já vi lagarta virar borboleta, gafanhoto virar demônio só nas igrejas evangélicas. É a teologia da evolução. O gafanhoto evoluiu e virou demônio. Então você vê aí a perfeição. Então o homem veio do macaco. E por que os homens hoje não viram macaco? Quem foi que deu a ordem? A partir de hoje, macaco não vai virar seres humanos, ok? Veio uma grande explosão, houve uma grande explosão e surgiu 8 bilhões de digitais diferentes, 35 centímetros quadrados diferentes, todos parecidos, nenhum igual. Quem criou isso aí? Você abre uma criatura dessa aí, né, depois de morta, você abre, você vê lá os órgãos, tudo perfeito, o organismo, o ser humano, as artérias, os neurônios, né, o homem vertical, os pés horizontais, o dente que nasce de leite, o sexo, o nascimento de uma criança, o sol, a lua, as estrelas, a chuva, o céu. Meu Deus, a criatura, né, a vida selvagem, a vida aquática. Se eu for falar aqui as obras de Deus, eu vou passar 24 horas aqui e eu não vou falar todas. Quem criou isso aí? Isso é obra de quem? De quê? Fala aí para mim. Você vê que o ateísmo é uma das maiores manifestações de Deus. Quem criou isso aí? Olha que coisa linda, as cores, o detalhe. Quem criou isso, gente? Olha só, quem criou isso aí? Um mundo selvagem, um mundo aquático, quando você viaja aí, né? Olha só, tartaruga, os peixes, tubarões. Quem criou tudo isso? Isso aí é obra do acaso? Essas coisas lindas aí, tudo desenhado, parece que foi feito à mão. São obras do acaso.
essas duas criaturas aí perfeitas. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Ele criou, tudo que Ele fez é perfeito. A terra é perfeita, os seres humanos é perfeitos. A gente não compreende isso. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. Todos estão fazendo a vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a Deus. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus. Ele não é humano, Ele é espírito. O que é certo e errado é certo para mim e para você. Para Deus não é. Tudo que Ele faz é certo. O Deus que diz não roubarás, mandou roubar, mandou saquear o Egito. O Deus que diz não matarás, matou e mandou matar. Porque tudo que Ele faz é certo. Você percebe que esse certo e errado é para mim e para você. Para Deus, repito, tudo que Ele fez, faz e vai fazer, está certo. A maldade nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Ele. Essa pessoa que morreu tragicamente, estarrecedoramente, onde é que está o espírito dela, que estava nela, com um novo corpo glorioso igual dele? Viu aí que é o tempo do espírito. Porque salvação na Bíblia nunca foi do espírito, sempre foi salvação da mente. Antes do ano 70, havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Quem cresce seria salvo, quem não cresce seria condenado. Salvo de quê? A grande tribulação do ano 70. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Quando a pessoa cria nele, tanto no evangelho pregado por Pedro, que foi o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Quem cresce seriam salvos. Eles morreram antes. O espírito dormia, ficava inerte. A ressurreição foi no ano 70. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer, porque antes do ano 70 o espírito, a porta do inferno prevalecia, porque o espírito dormia no túmulo, ficava inerte. Por isso que Jesus disse, a porta da sepultura do inferno não vai prevalecer. No ano 70 houve a ressurreição. Então depois do ano 70, quando um eleito morre, o espírito não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Quando a carne tomba, o espírito volta imediatamente com um novo corpo glorioso igual ao dele. Quem fez essas criaturas? Repito, é o título da mensagem. Deus é tão poderoso que até ateus Ele fez. Eu me divirto com esses ateus aí. Eu vi recentemente um ateu aí no YouTube, que passou pelo sistema religioso evangélico, nessas grandes denominações, que não prosperou e hoje está prosperando pregando o ateísmo. Gente, esse camarada que prega o ateísmo, que ganha dinheiro aí na plataforma pregando o ateísmo, ele viajou quase 3.000 quilômetros. Ele saiu daqui da minha cidade vizinha, Recife, minha cidade natal, né? Nasci em Recife, hoje eu moro em João Pessoa. Ele mora em Recife. Ele saiu de Recife para Santo André, em São Paulo. Viajou quase 3.000 quilômetros para entrevistar a pastora Nadir. Essa pastora Nadir é uma coitada. Eu acho que, eu tenho quase certeza que ela é vítima do sistema religioso. Só pode. Você vê a origem da pastora Nadir. Igreja Pentecostal, Deus é amor. Não precisa falar mais nada, né? Você vê quanto essa mulher foi contaminada, né? A lavagem cerebral, e depois ela diz que teve um chamado de Deus de abrir as igrejas dela. Ela tem algumas denominações que ela chama de igreja. Então, para mim, é ao contrário da maioria que está enganando, que sabe que está enganando, que sabe que inferno significa sepultura, que sabe que esse ser diabo nunca existiu, que sabe que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que sabe que pecado era transgressão de lei, não existe mais lei. Né? Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando vai chegando a cruz, João, quando vê Jesus, o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, não que tira. Ou seja, Deus não removeu, Jesus não tirou o pecado. Pecado era transgressão de leis. Eram 613 leis da Torá. Por isso que João, o judeu, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Aí o pastor esperto traz para os dias de hoje. Olha aí, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. João está dizendo
para os judeus que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo, ei judeu, você está mentindo. Era impossível. 1 João 3,4, pecado é transgressão de lei. Romanos 10,4, não existe mais lei. Depois da cruz, Romanos 5,8, Paulo diz, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos, pastores? Eles viveram o período transitório. Antes da cruz, pecado. 613 leis da Torá. O sangue de Jesus veio com esse único propósito de dar início ao novo pacto, à nova aliança, o novo mundo, o novo Aion. Aniquilou o pecado, que eram as leis de Moisés. E Paulo, depois da cruz, Romanos 5,8 diz, quando ainda éramos pecadores. Nós já nascemos sem pecado, sem lei. Agora, a maldade do homem nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. Essa é a maldade do homem, fazendo a vontade de Deus. Muitos pastores sabem disso, mas a pastora Anadi, eu creio que ela não saiba dessas verdades e que ela é literalmente vítima do sistema religioso, assim como eu fui, como muitos foram, testemunham aqui, dizendo, Júlio, Assembleia de Deus, Batista, 25 anos, 30 anos, 35 anos, eu aprendi errado e ensinei errado. Então a pastora Anadi, ela vai toda semana no inferno imaginário dela. Eu acho que quando ela chega lá no inferno, Satanás faz, atenção, atenção, adivinha quem está chegando aí? E os demônios dizem, pastora Nadi. Ela é assim com o capeta dela. Ela diz que viu artista tal, não, eu vi o Paulo Gustavo lá, um demônio atormentando ele, olha só, um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Eu tinha muita admiração pelo trabalho do Paulo Gustavo, um grande ator, morreu com essa pandemia aí, o espírito dele foi o tempo do espírito, o espírito dele voltou para Deus. E ela diz que viu lá no inferno dela, imaginário dela, um demônio atormentando ele. Olha que mente perturbada dessa mulher. Eu não acredito que ela esteja enganando, eu acredito que ela seja vítima do sistema. Ela realmente acredita esse mundo imaginário dela, mesmo porque ela veio de onde? Da igreja pentecostal, Deus é amor. Não precisa falar nada, está aí a faculdade dela. Como é que ela viu Paulo Gustavo? Primeiro que ela não vivia a prática assim de assistir Paulo Gustavo, porque o mundo dela é outro. Como é que ela identificou Paulo Gustavo? Né? Ele morreu, ele era carequinha, né? Muito simpático, tinha uma ótima aparência, um grande ator. Como é que ela identificou ele? Pela aparência dele. Como se a aparência dele hoje está lá dentro do caixão? Se você abrir o caixão, está lá. Se ele não foi, né, cremado, está lá. O rostinho dele, a carequinha dele, a dentadura dele, o corpinho, o corpo dele, está tudo lá. Como é que se está lá e ela viu ele no inferno? Ou ele está lá no inferno ou ele está aqui dentro do caixão. Como é que ela pode ter reconhecido ele lá no inferno? Você vê que é uma perturbada religiosa, uma vítima do sistema religioso. Ela já viu no inferno até quem ainda não morreu. Então esse ateu viajou 3.000 quilômetros para entrevistar a irmã Nadi, a pastora Nadi. Só que ele não se identificou que era ateu, porque se dissesse, eu sou ateu, tenho um canal ateu, jamais ela ia dar uma entrevista a ele. Sabe o que foi que esse camarada disse? Ele disse que ele está afastado, segundo ela, ele disse que ele está afastado dos caminhos do Senhor e disse que a mãe dele é fã da pastora Nadi. Isso sensibilizou a irmã Nadi, né? Poxa, a sua mãe é minha fã. Peraí, deixa eu terminar o culto. O cara recebe a oração, o cara fica na frente do púlpito, a irmãzinha lá botando óleo nele, ele olha para a câmera com um olhar de deboche. E disse que a mãe dele é fã da pastora Nadi. Aí depois do culto ele vai, estamos aqui entrevistando a pastora Nadi. E ela conta a história dela, como começou tudinho. Mas olha a intenção do cara. Viajou 3.000 quilômetros, mentiu, enganou na intenção de fazer uma gravação para colocar no seu canal a entrevista da pastora Nadi para ganhar visualizações. Olha só. Que caráter que esse camarada tem. É o que os ateus, né, que passaram pelo sistema religioso dizem. Esse pessoal quer o seu dinheiro. A gente vê isso na graça também. A intenção é tirar dinheiro de você. Tirar, entre aspas. Porque ninguém é obrigado. Né? Pedir, dar e receber não é obrigado. Né? Quando nós estávamos aí no sistema religioso evangélico, ninguém nos obrigava a ser dizimista, a ser ofertante. Então essas pessoas do sistema religioso evangélico, esses lobos, cães gulosos que estão na graça, a intenção deles é tirar dinheiro de você.
Qual é a intenção de ter uma congregação se não ganhar dinheiro? Diz uma que não seja essa. Não existe, gente. A igreja deve se reunir na casa dos irmãos quando se aluga um local. Aí tem aguinha gelada, ar-condicionado, ventilador, um púlpito, um data show, centenas de pessoas. Qual é a intenção? O aluguel é 4 mil, arrecada 40, os 36 estão indo para onde? Está tendo prestações de contas? Gente, realmente a despesa hoje foi 5 mil reais nesse mês e nós arrecadamos 50 mil. Ou seja, sobrou 45 mil e esses 45 mil a gente vai ajudar os pobres e necessitados, que era isso que Paulo fazia. Não existe base bíblica nenhuma de ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Esses caras são malandros, são oportunistas. E você que frequenta ainda uma congregação, ainda que seja em graça, você não entendeu a graça ainda, você não vive a liberdade de espírito. Porque essas pessoas, elas são espertas. Ela vê, não, a gente gosta de congregar, aí aluga uma congregação. Ora, você não entendeu a graça? Então você não tem que continuar na congregação, mesmo porque o ministério da graça é o ministério do espírito. Isso aí não é espírito, isso é físico. Isso não é verdade, isso é mentira. Que tem uma única intenção, ganhar dinheiro. Por que eu abrir uma congregação, ter algumas centenas de pessoas, se eu posso pregar no conforto do seu lar, no meu lar aqui, para milhares, para milhões de pessoas através do YouTube? Qual é a intenção de um pregador abrir uma congregação se não for ganhar dinheiro? Diz mais um aí. Não existe. Os eleitos de Deus saíram de um Arapuca, entraram no outro, saíram de um Alçapão, entraram no outro. Então, voltando ao tema, esse camarada viajou 3 mil quilômetros para entrevistar a pastora Nadir. Você vê o caráter de um camarada desse na intenção de quê? Tirar dinheiro, ganhar dinheiro. Ele fala, patrocina aí esse canal. Enfim, sistema religioso. Ok, olha, que obra de arte aí. Quem fez essas coisas lindas aí, se não o próprio Deus, né? É maravilhoso esse Deus. É tão poderoso que até ateus ele fez e vai continuar fazendo. Tá bom, abençoado? Olha só. Peço que você se inscreva no canal. Você que não é inscrito, que não é inscrita, peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Deixe seu like, seu joinha. É muito importante, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você gostou e ele recomenda para outras pessoas. Ative o sininho e coloque todas, para que toda vez que eu coloco uma mensagem, o YouTube avise a você. E, se possível, também deixe seu comentário e, principalmente, compartilhe com outras pessoas. Acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem na playlist, quando você clica, aí tem pecados, mensagem só de pecados, que é uma heresia, uma enganação. Pecados, a volta de Jesus. Jesus veio para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, está lá. Apocalipse 1, 11. O que é que nós temos a ver com isso? Apocalipse 1, 7, ele vem com as nuvens. Nuvem significa juízo, e todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi um juízo sobre Israel no ano 70. Você pergunta ao evangélico, Jesus habita em você? Claro, meu irmão, Jesus habita em mim. Ora, se ele habita em você, como é que ele vai voltar? A volta dele foi um juízo sobre Israel. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema. Estamos nos últimos dias, foram os últimos dias de Israel. Pecado era transgressão de lei, não existe mais pecado, não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. Ok? Meu canal de comunicação continua esse. Quer interagir comigo e tirar algumas dúvidas? Através desse canal aí, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.